Levante a sua mão e declare mais uma vez: a minha vida é tua, meu mestre. Minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. o meu caminho é do mestre. minha esperança é meu mestre. Diga mais uma vez: a minha vida é dele. A minha vida é do mestre. E o teu coração, querido, é de quem? Meu coração é do meu mestre. Oh glória, o meu caminho, Deus. O meu caminho é meu mestre. minha esperança é. Então levante a mão para ele e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, para declarar, diga de novo, para declarar que a minha vida é tua, o meu coração é teu, eu entrego tudo a ti. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. A minha vida é do Senhor, meu coração é do Senhor. Eu espero que você tenha subido à casa do Senhor disposto, alegre e com o coração aberto. Amém, pessoal? Para receber investimento de Deus na sua vida. E já que você veio, eu tenho uma proposta para te fazer. Você está aqui mesmo, falando com aqueles que aqui estão. Pessoal que está acompanhando em casa, bom, você já ligou a internet mesmo, já está diante agora, seja televisor, seja do celular, seja do seu tablet, enfim, você já está nos acompanhando. A proposta é a seguinte, igreja: vamos fazer valer a pena essa noite, amém? Vamos fazer valer a pena. Vamos ficar aqui 1 hora, 1h30, quem sabe um pouco mais, um pouco menos, mas vamos pegar esse investimento de Deus, vamos fazer essa semente que vai cair agora no nosso coração, essa semente da palavra, germinar, nascer, crescer e produzir fruto para a glória de Deus. Amém, pessoal? Vamos entregar para o nosso Deus o nosso melhor. Diga amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 11. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, facinho, pastor Jaime disse que até criança acha. Gênesis capítulo 11, vamos combinar o seguinte, eu vou fazer aqui primeiro uma introdução, que vai ser um pouquinho comprida, mas eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui essa introdução, partindo do ponto que, né, eu já falei alguma coisa sobre isso aqui, já até gravei uma mensagem sobre isso, já está disponível na internet, lá no meu canal, lá no YouTube. Daqui a pouco eu falo melhor para você, mas eu preciso construir uma base aqui agora. A gente vai ter uma base, e em cima dessa base nós vamos construir aqui, o Espírito de Deus, irmão, vai nos dar uma direção linda, maravilhosa. Poxa, irmãos, eu olho para vocês aqui, eu fico feliz pela fé, porque a obra que Deus tem para fazer, irmãos, no nosso meio, na sua vida, ela é simplesmente maravilhosa. Irmão, o plano e os projetos que Deus tem para a sua vida são tremendos. Isso não é um clichê, não é uma palavra gravada, não é uma frase decorada. Eu de verdade acredito nisso. E ao longo dessa noite aqui, desse culto, eu vou tentar me esforçar ao máximo para que você também saia daqui acreditando nisso, ainda mais em nome de Jesus. Mas eu vou precisar muito do seu tempo, da sua atenção. Eu vou precisar muito que você viaje comigo nessa palavra, venha comigo, porque é um tempinho de investimento, mas olha, eu posso te garantir, em nome de Jesus, vai valer a pena. Diga glória a Deus, vai valer a pena. Vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículo 31. Veja bem, não é o texto principal, eu disse a vocês, primeiro a gente vai passar por uma introdução, muita coisa aqui talvez você já tenha ouvido, mas é necessário, depois a gente vai alcançar o principal. Gênesis 11, 31 diz assim: e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão,
e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Vamos ver se a gente grava aqui, tá? Primeiro ponto. Tem muito nome aqui. O que eu queria que você gravasse para ficar mais claro é o Terá. Quem foi esse tal de Terá? Terá foi o pai de Abrão. Aqui aparece ainda como Abrão, mas a gente já sabe que depois ele vai ter o nome mudado de Abrão para Abraão. E aparece aí também a Sarai. Sarai também depois, ela era a mulher do Abrão, né? Ela vai ter o nome mudado de Sarai para Sara. A gente conhece mais Abraão, a gente conhece mais Sara. Terá foi o pai do Abrão. O que a gente tem que gravar daqui? Esse Terá pega toda a família dele, Abrão, Sara, que aqui era Sarai ainda, eles saem de um lugar chamado Ur dos Caldeus. Isso a gente vai ter que gravar. Eles saem de um lugar chamado Ur dos Caldeus para irem até a terra de Canaã. Isso vamos tentar gravar? Vamos tentar repetir? Fala para mim, igreja, de onde eles saíram? Ur dos Caldeus. De novo, de onde eles saíram? Ur dos Caldeus. E onde é que ele queria chegar? Na terra de Canaã. Mas o versículo termina dizendo que vieram até um outro lugar chamado Harã e habitaram ali. Mas Harã era o destino final? Não. Qual era o destino final? Canaã. No próximo versículo, um relato triste. Foram os dias de Terá, o pai do Abrão, 205 anos. Era uma época que a turma vivia com força, né, irmão? 205 anos. E termina o texto dizendo que morreu Terá onde? Em Harã. Então vamos ver se a gente entendeu. Terá com a família dele sai de onde mesmo? Vocês vão sonhar com isso, né? Vocês pastor de mãe, vamos tentar de novo. Saiu da onde? Ur dos Caldeus. Para ir aonde? Canaã. Chegou em Canaã? Não, porque pararam aonde? Harã. E em Harã, com tristeza eu digo a vocês, ele morre ali, sem chegar onde ele queria chegar. Ele morreu, inclusive, uma mensagem que eu gravei, está lá, coloquei o tema nela assim de, não morra quase lá. Quase lá. Não é a de hoje, mas escute, tem muita gente, mesmo na igreja, quase cheio do Espírito Santo, quase convertido, quase conseguiu ser curado, quase converteu o marido, quase conseguiu resolver um problema. Irmão, o quase não é o plano de Deus para a sua vida. Deus quer que você chegue lá. Aí você vira para mim e diz, tá bom, pastor, e onde é que é lá? Uma pergunta boa, né? Eu vou responder para você assim, depende. Cada ser humano, cada crente tem um lá de Deus para si. Vou falar a mesma coisa de maneira diferente. Cada um de nós tem um propósito de Deus para a nossa vida. Romanos 12 diz, e eu já citei isso aqui, que nós devemos ter a nossa mente renovada, para então termos uma vida transformada e alcançarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, peraí, eu renovo a minha mente, minha vida muda e eu alcanço a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Para cada um de nós, Deus tem uma missão. Deus tem um propósito. Deus tem um lá para você. A gente tem que entender isso e acreditar nisso. Se a gente não entender e não acreditar nisso, tudo que eu for pregar hoje não vai funcionar. Não vai vingar. Porque eu vou construir o que eu vou construir em cima dessa verdade. Deus tem um propósito para você. Essa verdade ela é tão séria que Hebreus 12 diz, nós devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, o embaraço, Hebreus 12, 1 e 2, e correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Diga amém, igreja? Então há uma carreira minha,
Eu não posso correr a minha carreira olhando para a pista do lado, para a carreira dos outros, para o jeito que os outros vivem. Não dá. Eu tenho que ficar na minha raia, na minha pista e correr em direção ao prêmio, à linha de chegada. Senão eu vou ter problema na minha corrida. A não ser que eu esteja correndo, infelizmente tem gente que corre para aparecer, para se divertir. Não sei se vocês já assistiram a São Silvestre, que é essa famosa corrida em São Paulo, na virada do ano. Nessa São Silvestre sai na frente o pilotão que tem compromisso com a corrida. Os quenianos, a turma que chegou para competir, para vencer. E da canelinha que corre sem parar, vai correr, porque eles querem ganhar. Eles querem cruzar a linha de chegada. Mas lá no fundão, você já viu? Vem a turma dos fantasiados, a turma vestido de flash, a turma cheia de apetrecho. Eles não correm para vencer. A câmera passa, eles param de correr. Porque eles correm para aparecer. Na vida de fé, a gente tem que tomar uma decisão. Ou você corre para ser visto pelos homens, ou você corre com foco. Eu sei o que Deus quer de mim e eu vou chegar lá. Fala amém, irmãos. Vamos tentar de novo, ó. Ou eu corro para dar tchau para os outros bater palma para mim, para eu ser filmado, ou eu vou manter o foco para cruzar a linha de chegada, como Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Eu sei o que Deus quer de mim, e eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é que eu vou agradar, e eu vou cruzar a linha de chegada, eu vou chegar lá. Diga glória a Deus, irmão. A pergunta importante então é: você conhece já o lá de Deus para você? Entendeu a pergunta? Uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de um crente é ele passar por essa vida sem saber o que Deus quer dele. Por que isso é problema? Por que isso é problema? Porque você vai viver o lá dos outros. Entendeu? Você vai viver o lá dos outros, você vai viver o projeto dos outros, você vai viver o sonho dos outros, porque você não sabe ainda o que Deus tem para você. Agora, quando você descobre o que Deus tem para você, é simplesmente libertador. Por quê? Porque você para de viver viciado em agradar os outros. E por dois motivos isso é muito importante. Primeiro, porque você não vai agradar todo mundo, ninguém consegue, nem Jesus conseguiu. E segundo, correndo o risco de tentar viver o lado dos outros e agradar os outros, você corre um risco ainda maior de desagradar a Deus. Você precisa terminar os seus dias com paz no coração. Eu vivi a vida que Deus tinha para mim. Eu corri a carreira que me estava proposta, gastei minha força, minha energia, fazendo o que Deus me criou para fazer. Diga amém, irmãos. É aí que você tem que gastar a sua força. Pois é. Partindo desse ponto, abra sua Bíblia em Marcos 4. Ainda estamos preparando o terreno, acredite, daqui para meia-noite a gente vai embora. Não tenta o pastor, irmão. Marcos 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Então, partindo do ponto que a gente tem um lá, a gente, lógico, vai ter que entender também que tem alguém que não quer que a gente chegue lá. Tem alguém que não quer que você chegue lá. Você acha que você vai chegar lá assim, tranquilo, cantando? Não vai. Você vai enfrentar luta, guerra, batalha. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Marcos 4, 35 diz assim. 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus falou para os discípulos. O que Jesus disse para eles? Passemos para a outra margem. Perceba, está no imperativo. Toda vez que você encontrar na Bíblia uma palavra no imperativo, não é pedido, é ordem. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, orai sem cessar. Deus não está pedindo, é ordem, é mandamento, orai. Aqui também o mesmo se aplica. Passemos para o outro lado da margem, para outra banda do mar. Qual era o lá
que Deus, que Jesus tinha para os discípulos. Onde que Jesus queria que os discípulos chegassem? Nesse texto. Onde era o lá de Jesus? Do outro lado da margem. É lá que Jesus queria que ele chegasse. Estão me acompanhando, irmãos? Diga amém. Muito bem, então o que eles fazem em seguida? Eles deixam a multidão, pegam Jesus como estava no barco, tinha outros barquinhos também, e levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então eles começaram, Jesus disse, é lá que eu quero que vocês cheguem, vamos chegar lá. Os discípulos entram no barco, Jesus entra no barco, eles começam a remar, em direção ao lar de Deus. Quando eles começam a navegar em direção ao outro lado, onde Deus disse que eles chegariam, Jesus queria que eles chegassem, um temporal de vento se levanta. Por que isso? Para que eles não chegassem lá, para que eles não alcançassem o lá de Deus para eles. Vocês estão me acompanhando? Importante essa introdução, tá? Isso tudo, essa batalha para mim, ela é tão espiritual, que essa é a tempestade, que Jesus, ele é acordado, fica de pé no barco, e repreende o vento, repreende o mar. Essa Jesus repreende, cala-te, aquieta-te, e aí houve bonança. Jesus dá uma bronca nos discípulos, e eles chegam lá, do outro lado. Capítulo 5, verso 1, o que tinha lá? O que tinha lá? Vamos ler? Capítulo 5, verso 1. Chegaram lá, o lá é por minha conta, porque como é que está escrito aí? Chegaram à outra margem do mar, onde Jesus disse que eles chegariam. O que tinha lá? A província dos Gadarenos, era a província de Gadar, tem tradução que traz como Gerazenos. O que Jesus encontra lá? Eu vou partir do ponto que você conhece a história. Lá tinha um endemoniado gadareno, gerazeno, o cidadão de longe para mim mais encapetado da Bíblia inteira. O homem não usava roupa, o homem vivia no cemitério, ele não dormia, ninguém conseguia amarrar o homem ninguém não conseguia amansar, ele andava ferindo-se com pedra, gritando de dia e de noite, parecia um doido, ninguém conseguia segurar o homem era um louco, parecia um maluco. Até que esse homem tem um encontro com Jesus. Jesus expulsa dele uma legião, sai daquele homem uma legião, demônios entram em cerca de 2.000 porcos, é muito demônio dentro de um homem só. Quando esse homem fica livre, ele é visto agora sentado, vestido, em perfeito juízo, diga glória a Deus, aleluia. Isso tudo porque eles chegaram lá. Qual que é o ponto aqui? Você não tem o direito de desistir, você sabe por quê? Porque tem gente esperando por você lá. Você entende o que eu estou falando? Tem gente perturbada que vai ser liberta se você chegar lá. Tem gente que vai ser influenciada se você chegar lá. Satanás vai perder almas se você chegar lá. O evangelho vai muito além do seu umbigo, da sua própria vida e do seu próprio bem-estar. Jesus tem um plano, não é só para você chegar lá e levantar a bandeira e dizer, venci na vida. Não. Ele conta que você chegue lá, porque sempre no lar de Deus, alguém será também abençoado e beneficiado, porque você não desistiu, você alcançou o que Deus tinha para você. Diga glória a Deus. Levanta uma mão assim, por favor. Diga, Senhor Jesus, me ajuda a não desistir, a não olhar para trás, a não desanimar. Eu quero alcançar o que o Senhor tem para a minha vida. Diga, eu não vou morrer, quase lá, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda Ele, Ele merece. Aleluia, aleluia. Com base em tudo isso, pastor, então acabou? Não, agora começa.
Mas fique em paz, fica tranquilo. Tem gente já apavorada, misericórdia, misericórdia. Pastor, agora que vai começar a pregar, calma, fica tranquilo. Rapidão, nós vamos terminar. Você vai abrir a sua Bíblia em Atos 27 e eu vou te dar o tema da mensagem de hoje. Coloca o tema, por favor, aqui para aqueles que estão presentes aqui e para aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet. Eu cito para vocês, o tema da mensagem é esse, está aqui no telão. Que tempestade é essa? Qual que é a minha missão hoje aqui com vocês? Nós já concordamos que existe um lá de Deus para nós. Diga amém. Concordam? Concordam ou não? Então tá, então Deus tem um lá para você. Nós já concordamos que tem alguém, não estou ajudando, olha pastor, tem alguém que não quer que você chegue lá. Quem é? Satanás, o diabo, não quer que você chegue lá. Então, lutas e tempestades surgirão na viagem que você fará até o lar de Deus. Vocês estão me acompanhando? Essas batalhas têm um objetivo claro: fazer você desistir de alcançar o que Deus tem para você, dar meia volta no barquinho e dizer, não é para mim, estou fora, não quero mais. Até aqui tudo bem. Qual é o objetivo da mensagem de agora? Nós vamos juntos identificar 4 tipos de lutas, de momentos, de batalhas, de estações, de fases que nós podemos passar durante a viagem ao lar de Deus. Estão me acompanhando? O que eu espero de vocês como igreja? Eu, pastor, espero de vocês como igreja, que à medida que eu for falando, você pense em você. Para com esse negócio de, pastor, meu Deus, tudo para o meu marido, pastor, e o marido não veio. Para com isso. Você vai ouvir a mensagem como? Como é que escuta a mensagem? Você vai ouvir assim. Eu vou falar assim, número 1, eu vou falar 4 coisas. Número 1, e vou citar, e aí você vai reagir assim: Deus, será que eu estou passando por isso? Entendeu? Será que esse é o momento, é a fase que eu estou enfrentando, é essa? É assim que você vai ouvir a mensagem de hoje. Combinado? Balança a cabeça, só o pastor ficar feliz. Pronto. Outro pedido que eu quero fazer para vocês. Eu estou partindo do ponto que vocês são crentes e leem a Bíblia. Isso é um elogio. E que vocês conhecem a história de Atos 27. Mas eu vou te dar uma dica. Caso eu não tenha condição, nosso tempo é curto, eu falo brincando aqui que vou ficar até meia-noite, mas não posso. O Atos 27 conta a história de uma tempestade que o apóstolo Paulo enfrentou. Então, por favor, se eu, à medida que estiver pregando, que eu vou pular muita coisa, eu só vou ler os versículos principais. Se eu pregar aqui hoje e você boiar, você vai me fazer um favor. Você vai chegar em casa, toma um banho, janta, olha que programação linda. E aí você lê Atos 27 antes de dormir. Fala amém, só para o pastor ficar feliz. Ó, tomou um banho, jantou, dá aquela preguiça básica, esquece Netflix, hoje não tem série, senta na cama, sim, ainda de pé, que é para a comida descer, fazer uma digestão bacana, lendo Atos 27, capítulo inteiro. Combinado? Eu vou acreditar que vocês vão fazer isso. Agora, se você já está aqui, já tem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai lembrar do que é que aconteceu em Atos 27. O apóstolo Paulo aqui, ele está preso. E ele está sendo levado prisioneiro para a Itália, para Roma, para ser julgado perante César. Algumas considerações. Então, a viagem que Paulo está fazendo, pelo amor de Deus, não é turismo. Paulo não está passeando. Paulo não é o dono do barco. Paulo não é um convidado de honra. Paulo aqui é um preso como outros presos que haviam dentro desse navio. Esse é o primeiro ponto a ser considerado.
Então você vai perceber que Paulo aqui, a princípio, não tinha voz de comando para mandar. Tanto é que no início da viagem ele avisa: gente, eu estou percebendo que essa viagem vai trazer transtorno, vai dar problema. Mas eles não acreditaram em Paulo. Talvez você se identifique com isso. Você sabe o que é você ser o homem de Deus do barco, a mulher de Deus do navio, da sua casa, da sua família, e você perceber as coisas e tentar avisar. É aflição, irmãos, é agoniante. Gente, eu estou vendo, meu Deus, não fecha esse negócio, não vão para lá, não faz isso, pelo amor de Deus. Mas ninguém te escuta. E aí depois, na hora que o tempo fecha, a tempestade vem, dá uma vontade de falar o quê? Eu avisei, falei que não era para ir, falei que não era para fazer, falei que não era para tomar essa decisão. Então é assim que você enxerga Paulo dentro desse barco. Só que tem um detalhe: Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele também era um cidadão romano. E quando preso, ele apela para César. Eu apelo para César. Por que ele fez isso? Porque ele queria se ver livre. Não. Ele não tinha mais cuidado com a própria vida, ele não vivia ele disse isso: mas Cristo vive em mim. Isso é literal. Ele já não tinha alvos pessoais, o que ele queria era alcançar o lá de Deus para a vida dele. E ele entendia que era plano de Deus para ele testemunhar Jesus perante César. Então ele apela para César porque ele quer ir a Roma testemunhar Cristo. Diga amém? Esse é o lar de Deus para ele. Mas para chegar lá, ele passa por um naufrágio. Depois ele cai numa ilha chamada Malta ou Melita. Ele é picado, mordido por uma serpente venenosa. Não sei se vocês conhecem a história. Que luta! Mas finalmente ele chegou lá. Um dia na vida do Paulo, ele pôde dizer, olha que frase linda: combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. O que ele está dizendo? Cheguei lá. Gente do céu, pensa numa coisa que eu quero falar antes de fechar os meus olhos nessa terra, nessa vida. Senhor, eu vivi o que o Senhor tinha para mim, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Senhor, estou pronto para viver com o Senhor a eternidade. Gente, isso não tem preço. Diga amém? Mas lutas virão para você não chegar lá, e a minha missão nessa noite é te preparar para a viagem até lá. Eu acho que é uma maldade muito grande eu chegar aqui para vocês e dizer, amém, vamos chegar lá, aleluia, e vamos embora, todo mundo sai feliz da vida, entra no barquinho, vão remar, achando que vai ser lindo, e não vai ser tão bonito assim. A viagem até o lado de Deus é guerra. E eu, como pastor, eu tenho a obrigação de preparar você para essa viagem. Fala amém. Então essa é a minha missão aqui. Você vem comigo? 4 coisas que você pode enfrentar, passar, antes de chegar lá. Número 1, você vai pensar em você me prometeu. Número 1, os ventos contrários. Vamos repetir a frase: os ventos contrários. O versículo é o de número 4. Nós só vamos ler os versículos direto, por causa do nosso tempo. O que diz o versículo 4? E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre. Diga para mim, igreja, por quê? Porque os ventos eram contrários. Que fase é essa? Que momento é esse? À medida que eu for falando, vai pensando se você está nessa fase. Você já ouviu uma expressão aí fora? Pastor, não sei o que acontece, um passo para frente, 2, 3 para trás. Isso acontece quando o vento sopra contra. Quando o vento é a favor, irmão, você solta até o remo e deixa só o vento levar, é maravilha. Mas quando o vento sopra contra, você tem que gastar mais força, você tem que fazer mais energia para sair do lugar. Sai do lugar,
até sai, mas que luta para você andar um pouquinho assim. Que guerra para um pouquinho de coisa acontecer na sua vida, misericórdia, que guerra. Você tem que pôr mais força, mais energia, mais dinheiro num projeto, que em tempos normais, meu Deus, esse esforço seu já teria dado muito mais resultado, mas essa fase que você está vivendo, meu Deus do céu, você põe força, põe energia, pouca coisa acontece. E se você para de lutar, pensando, então não adianta lutar, você só, aí piora, porque aí volta tudo. Vento contrário. Eu quando falo de vento contrário, eu penso em José do Egito. Porque o José do Egito, irmãos, ainda jovem, 16, 17 para 18 anos de idade, ele recebe um lá de Deus através de sonho. E nós conhecemos a história de José do Egito. Ele sonha que o feixe dele estaria de pé, que ele seria maior do que os irmãos, que Deus tinha um projeto grande para ele e faria dele alguém grande. E ele recebe este sonho, para ele é o lar de Deus. Agora, tudo que acontece depois do sonho é exatamente o oposto, o contrário. Ele é vendido pelos irmãos, traído, injustiçado, preso. Foram anos de injustiça. Para ficar mais claro, sabe o que passa na cabeça da gente nessa fase? A gente começa a se perguntar: será que foi Deus mesmo que falou isso comigo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não li isso na Bíblia? Sei lá, será que não é porque eu quero tanto isso, que agora eu acho que Deus me prometeu isso? Porque você começa a enfrentar tanta luta, você começa a enfrentar tanta resistência contrária, que você começa a questionar: será que eu ouvi certo? Puxa vida, naquela vigília, naquele culto, sabe, naquela ministração, parecia tão real, parecia a voz de Deus, eu saí tão animado. Eu entendi que aquilo era projeto para a minha vida, que Deus tinha um plano para mim, e que o plano era esse, que Deus queria que eu fizesse isso. Eu estou fazendo, mas pastor do céu, eu já não sei mais, será que foi Deus mesmo? Porque não está dando não. Vocês estão entendendo, gente? Em Mateus 3, Jesus é batizado nas águas no Jordão. Quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele. Uma voz do céu, Pai, disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que isso quer dizer? Filhão, te amo, tenho prazer na sua vida, tamo junto, filhão, meu garoto. Voz do Pai. Na hora que termina o capítulo 3, começa o 4. O que acontece no 4? Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Acabou de ouvir do pai: papai te ama. Ele acorda no deserto, Satanás bombardeando ele. Primeira coisa que o diabo diz: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que ele ouviu do pai? Você é o meu filho amado. O que ele ouve do diabo? Se você é filho mesmo. Percebeu o que o diabo quer? O que o diabo quer? Colocar em xeque a voz que você ouviu do pai. Se ele conseguir fazer você duvidar do lar de Deus para a sua vida, acabou a viagem já. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Você saiu do porto, eu sei o que Deus quer de mim, você está tinindo, não, fé, ainda não em Jesus, fogo puro. Aí o vento começa a soprar contra, você começa: meu Deus, será que foi o Senhor mesmo? Será que o Senhor está nisso? Se Satanás conseguir plantar dúvida no seu coração acerca do que Deus te disse, não é que você vai perder, você já perdeu. Sua viagem já fracassou, você não vai chegar lá. Quem está me acompanhando, gente, diga glória a Deus. Então, qual o antídoto para esse primeiro momento? Você está enfrentando ventos contrários?
Pastor, eu estou caminhando, navegando, viajando em direção ao que Deus me prometeu, e eu tenho lutado para isso. Mas pastor, que luta, e eu tenho começado a pensar, meu Deus, será que foi o Senhor mesmo que falou comigo? Então, decida nessa fase acreditar na voz do Pai. Ainda que o diabo minta para você, se você é o que você é mesmo, se Deus realmente prometeu isso para você, aí Ele começa a apontar circunstâncias na sua vida, por que sua vida está assim, por que aconteceu aquilo outro, porque Satanás é mestre nisso. Aí ele fica apontando para você, olha isso aqui que aconteceu, olha isso aqui que você passou, olha isso aqui que está acontecendo. Imagina se Deus tivesse isso para você mesmo, ser preso, humilhado, injustiçado na cadeia, José. Imagina que você vai ser grande, olha aí os seus sonhos aonde te levaram. Mas você tem que guardar no teu coração a voz do Pai. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. O momento pode não ser o ideal, o tempo está fechado, o vento é contrário, nada parece ser favorável, mas Deus me prometeu e eu vou chegar lá. Diga amém, diga glória a Deus. Número 2, o que é que pode atrapalhar a gente chegar lá? A ausência de ventos. Esquisito, né? A ausência, pastor, atrapalha? Atrapalha. Aqui vai depender um pouco do seu temperamento, do seu jeito. O texto, o versículo é o número 6 e 7, ou pelo menos parte do 7. Vamos ler? Atos 27, versículo 6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias, a frase é essa, grife ela, navegássemos vagarosamente. De novo, muitos dias navegássemos vagarosamente. Não se irrite com um pastor, só mais uma vez, muitos dias navegássemos vagarosamente. Muitos dias. Quanto tempo? Muitos dias. Devagar. Deixa eu te confessar uma coisa, que vai depender um pouco do seu jeito, do seu temperamento. Eu sou tranquilo, fala amém, gente, eu sou de verdade tranquilo, quase tão tranquilo que eu sou quase andando de ré, quase andando para trás, de tão tranquilo que eu sou, para algumas coisas. Mas mesmo sendo tranquilo, meu temperamento é tranquilo, pensa numa coisa que me dá aflição, inércia. O que é isso? Inatividade. Não acontecer nada para mim é luta. Eu acho que tem gente que vive bem quando nada acontece. Eu conheço gente que entra ano, sai ano, não aconteceu nada na vida dele. Pastor, estamos aí, aleluia. Para mim não dá. Para mim não dá, eu não consigo. Acordar, comer, dormir, foi um dia. Acordar, comer, acabou mais uma semana. Pronto, acabou mais um mês, agora já é agosto. Daqui a pouco já foi 2020. Aí você olha para trás e diz, cara, não aconteceu nada na minha vida, cara. Tem gente que fica bem, eu fico desesperado. Falta de vento para mim, irmão, é tão luta quanto o vento contrário. Quando o vento é contra, eu sei, tem luta, tem adversidade, é ruim, é guerra, você sabe que está na guerra. Agora, quando não tem vento e nada acontece, misericórdia, eu fico mais aflito do que com o vento. Por quê? Cara, eu quero viver alguma coisa tem que acontecer. Que negócio é esse que o tempo passa e nada acontece na minha vida? Cheio de promessa, irmão, e nada acontece? Cheio de Bíblia, cheio de palavra, cheio de coisa de Deus dentro de você, cheio de potencial. E rapaz, não sopra um ventinho, está amarrado, irmão. Vocês estão entendendo a aflição? Abrão,
Deus disse a Abraão: você será pai de uma multidão de nações. Ai, é muita gente. Quantos filhos ele tinha? 0. Não tinha filhos ainda. Ele recebe a promessa, e o filho nasce no outro dia? Não. Anos sem nada acontecer. Ele só tinha um lá de Deus: você vai ser pai, você vai chegar lá, você vai ser pai de uma multidão de nações. E o tempo, semanas, meses, anos, e nada. E Deus sabe trabalhar a fé e a paciência no coração. A escola do Espírito Santo é maravilhosa. Nós precisamos, quando enfrentarmos momentos de inatividade, aprender a confiar e esperar em Deus. Amém? Amém? Número 3, são 4. Número 3. Oh, glória! Os bons portos. Vamos falar juntos? Os bons portos. Aqui é o nome de um lugar que eles chegaram. Vamos ler isso no texto? O versículo aqui é o versículo de número 8. Atos 27, 8 diz assim: e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Diga aleluia. Ô irmão, cá entre nós, né? O nome já ajuda, né? O nome já diz muito. Imagina, você está no meio de uma tormenta, você está no meio de uma tribulação, você está no meio de uma tempestade, misericórdia, que luta, vento contrário, daqui a pouco inatividade, não sai do lugar. Finalmente você consegue chegar no lugar, e o nome do lugar é Bom Porto. Sabe o que isso me ensina, irmão? Que nem só de luta vive o crente. Faz favor, né, irmão? Que Deus conhece a nossa estrutura e tem reservado para cada um de nós alguns bons portos durante a jornada. Diga glória a Deus, irmão. Sabe aquele momento que Deus dá? Faz uma graça, dá uma investida, faz um investimento na vida da gente, usa alguém para nos abençoar, coisas boas acontecem na caminhada, e nós recebemos um investimento da parte de Deus. Bem-vindo aos bons portos. Você, pastor, mas qual é o problema então do bom porto, pastor? Qual o problema dos bons portos? Exatamente esse: eles são bons. Pastor, desculpa, não entendi. E ser um porto bom pode ser um problema? Pode, se você esquecer que esse não é o seu destino final. Entenderam? Fala amém? Bom porto não é o lá de Deus para você. Mas às vezes nós encontramos alguns momentos e fases tão boas, e a gente esquece que a gente não chegou lá ainda. Isso é sério. Eu já vi pessoas que encontraram uma estabilidade financeira, profissional, agora casaram, têm família, têm filhos, olha que maravilha, conseguiram se arrumar, conseguiram se resolver, agora está numa fase, às vezes a melhor fase da vida, mas você tem chamado. Você sabe o que Deus pediu para você naquela vigília, naquele quarto, naquela madrugada? Você sabe o que Deus tem escrito para você? Mas Harã ficou um lugar de comodidade, e você esqueceu que o seu destino é Canaã. E um lugar de comodidade, irmãos, pode ser tão perigoso quanto um vento contrário. A gente tem uma tendência tão forte de gostar de comodidade. Quem que não gosta? Puxa, você está vindo de luta, de guerra, puxa, nada acontece, quando acontece é com luta, energia, que força para sair do lugar, e se encontra um bom porto, meu Deus, você não quer zarpar mais, você não quer sair mais, mas você vai ter que tomar uma decisão. Abasteceu, se alimentou, fortaleceu na fé, você está melhor? Levanta a âncora e zarpa, porque você ainda não chegou
lá. Diga amém. Amém? Quarto e último, para a gente orar. Pastor, saímos do bom porto, né? Então agora melhora. Não, agora vem o pior de todos. Vou apresentar a vocês o vento chamado Euroaquilão. Aí vai depender um pouco da versão da sua Bíblia, porque você vai encontrar esse nome só na Almeida Revista e Corrigida. Na NVI não aparece Euroaquilão, aparece vento nordeste. Que vento que é esse, o Euroaquilão? Eu leio para você. Ele é conhecido também como vento gregal. É o mais violento vento do mar Mediterrâneo, que sopra do nordeste da costa de Creta. Por isso que algumas versões aparecem só como vento nordeste. Vamos ler o texto? Onde é que ele está? Atos 27, versículo 13. 27, 13 diz assim: e soprando o vento sul brandamente, pareceu terem já o que desejavam. Eu leio isso aqui, irmão, dá vontade de rir, porque, meu Deus, eu já senti isso. Você nunca passou por isso, não? Sabe que você passar uma brisa assim, vem, as coisas começam a fluir, e aquela sensação gostosa, e você pensa, cheguei lá, de repente, o tempo vira e você diz, uai. O mineiro fala assim, uai, né? Diz, meu Deus, eu achei que eu tinha chegado lá. Mas eu conversei ontem com ele, estava tudo certo. Mas essa semana nós acertamos, tudo certinho. Poxa, pastor, ontem eu dormi com esse homem, eu dormi com essa mulher, com meu marido, com a minha esposa, tudo em paz, a gente estava bem. Acordou hoje querendo separar. Como é que o tempo fecha assim? Como é que o vento vira desse jeito? É o que vai acontecer aqui. O texto segue dizendo: e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Não deu para navegar, esse vento não dá para navegar. Deixa eu ler esse mesmo texto na Bíblia Nova, a Nova Bíblia Viva. Não tenho ela aqui no telão, mas eu vou ler para você rapidinho. Posso, irmãos? Rapidinho, o mesmo versículo, só escuta, ó. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul, e pareceu um dia perfeito para a viagem. Pareceu. Então, eles levantaram âncora e navegaram, costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, olha a frase, o tempo mudou de repente. Já enfrentou um momento assim de sua vida? Uma situação em que o tempo mudou de repente, e um forte vento com força de um furacão, chamado Nordeste, nos alcançou. Vento com força de furacão. A NVI, que é a Nova Versão Internacional, essa eu tenho, vamos colocar aqui o versículo 14 para a gente ler junto. É uma outra versão, outra tradução, diz assim, Atos 27, 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Aqui o nome do vento é Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, grafe essa frase agora, grife ela, cessamos as manobras e ficamos à deriva. A deriva é soltar o leme. Cessamos as manobras. Irmão, a gente é humano, sabe? Eu acho que enquanto a gente conseguir manobrar, a gente manobra. Porque nós gostamos de estar no controle do barco. É uma sensação gostosa. Mentirosa, mas gostosa. Parece que a gente tem tudo sob controle. E quando o Euroaquilão aparece,
a gente descobre que nós não estamos no controle. Vocês estão me entendendo, gente? O texto diz que o vento tinha força de furacão. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês sabem que eu vivi no sul da Flórida há 6 anos. E lá existem estações de furacão, fases. Eles chamam de seasons de furacão. Agora mesmo, de hoje para amanhã, estava previsto a chegada de um furacão lá, categoria 1, de nome Isaías, porque eles nomeiam os furacões. O furacão vai de categoria 1 até categoria 5. Eu presenciei um chamado Matthew, Mateus, em inglês, 4, categoria 4, só vai até 5. Como eu estava cru na América, eu falei para Camila, minha esposa, que nada, vamos ficar em casa mesmo. E ela doida topou. Então nós tampamos a casa com, a gente chama plywood, aquelas madeiras, compensados, janelas, portas. Irmãos, o bichão chegou. Gente, barco vinha parar dentro da cidade. Caminhão fazia assim, o vento virava a placa. Irmão, é vento com força. É coisa de filme. Estoque de mantimento, mercado, deserto, tudo vazio, não tem água, não tem combustível, todo mundo sumindo, migrando, viajando, correndo. É uma coisa de doido. Na hora que a coisa começa a soprar, alarme, celular, corneta, aquelas cornetas que eles instalam, tem tudo instalado nas ruas, televisão, warning, cuidado, desocupe, você precisa procurar um shelter, um abrigo, você tem que correr para um lugar seguro, desocupe a sua área, e você pega o que você tem, a mochilinha, a roupa do corpo, e vai. Eles têm vários abrigos preparados, construídos para suportar o furacão. Você tem que desocupar a casa, sem saber se quando você voltar vai encontrar a casa, porque o vento é violento. E aí eu aprendi pelo menos 2 coisas para a gente orar. Primeira coisa, antes deixa eu definir para você o momento furacão, euroaquilão. Eu não estou falando de um vento contrário. O vento contrário, irmãos, é uma batalha, é uma luta, né? A gente tem que respeitar as lutas que as pessoas têm, mas não é um euroaquilão. Um momento de furacão, espiritualmente falando, é um momento em que você cessa a manobra, você descobre que perdeu o controle. É horrível. Deixa eu tentar dar um exemplo, eu não sei se vai ser o mais feliz. Mas imagine que você esteja enfrentando uma batalha com uma enfermidade. Isso é um vento contrário. Amém? Agora, perder um ente querido é euroaquilão. Você vai fazer o quê? Tudo fica escuro. Você questiona a fé, Deus. Você entra em crise se você não tiver plantado com a cabeça no lugar. Eu sei, irmão, porque eu estou falando que eu já enfrentei um momento assim quando eu perdi os meus pais e eu era pastor. E eu já contei para vocês, eu acho que eu contei parte do testemunho, em que eu fiquei um bom tempo um pastor incrédulo. Pode, irmão, estou falando isso aqui, pode, porque eu vivi isso. Eu sei o que era chegar na igreja, pregar, e aí Deus é bom, e descer do altar. O Senhor curou fulano de tal, né? Mas com os meus pais foi diferente. Fiquei revoltado. Tinha momentos na minha vida, irmão, que eu queria que Deus aparecesse para eu dar um mata-leão nele, como se fosse possível. Eu vou finalizar o Senhor. Parece que eu estou revoltado com Deus. Eu queria brigar com Deus. Mas pode parecer interessante, engraçado, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem já passou por isso sabe o que é isso. O que é você não entender uma fase da sua vida, que você perdeu o controle, e você ficar tão revoltado até com Deus. Euroaquilão. Nessa fase, se você conhece o Atos 27, mas hoje você prometeu que você vai ler, né? Fala amém. Pronto, já estou acreditando em vocês. Mas nessa fase, você depois vai perceber que Paulo, ele diz: fugiu-nos toda a esperança de salvação. Paulo. Chegou um momento na tempestade que não aparecia mais a luz, não aparecia estrelas, há dias, e você sabe que se navegava pelos astros. Você que sabia onde estava,
pelos astros, não tinha GPS, irmão. Então, meu Deus, sem direção, perdidos, um vento batendo para lá e para cá, sem saber onde. Meu Deus, eles estavam completamente perdidos, sem direção. Quem está entendendo, diga amém. Agoniados. E aí o Paulo diz: fugiu-nos a esperança de salvação. Irmãos, o vento euroaquilão, ou furacão, ou um tufão, porque no Oriente o furacão é o tufão, e no Ocidente, para nós, a gente conhece mais como furacão. Quando ele vem, irmãos, nós perdemos completamente o leme, as coisas saem do controle. O que eu posso fazer? Duas coisas para a gente orar rapidinho. Primeiro, eu aprendi lá eles falam assim: você precisa procurar um abrigo seguro. A minha Bíblia diz: Deus é o refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Refúgio e fortaleza. Quando a coisa sair do controle, não é praga não, estou te preparando para a viagem. Se você enfrentar uma situação desse pastor, está tudo escuro, não sei mais nada, estou perdido, não tenho uma direção na minha vida, estou enfrentando um pior momento, a pior fase da minha vida, procure um abrigo, corra para os braços do Senhor, fique quietinho no Senhor. Tem gente que passa uma luta, vai para o boteco, encher a cara. Tem gente que passa uma luta, vai para os braços da amante. Você é crente, você está enfrentando um tempo de adversidade, corra para Deus. Ele é o teu refúgio, fortaleza, Ele é socorro bem presente em tempos de angústia. Corra para Ele. Outra coisa importante, em tempos assim, você precisa se alimentar. Olha o que acontece aqui, na altura do versículo 33, prometo, é o último texto, 33. Atos 27, 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não provando nada. Quantos dias já sem comer? 14 dias. Ah, é jejum, pastor? Não, não é jejum. Você vai me entender, você que já passou por uma fase de, eu não estou falando lutinha, estou falando luta, guerra mesmo. Não dá vontade de comer, não dá vontade de falar com ninguém, não dá vontade de vir na igreja, não dá vontade de ler Bíblia, não dá vontade de orar, não dá vontade de cantar, de adorar, não dá vontade de nada, irmão. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Não dá vontade de nada. Não, que nós vamos orar. Irmão, você tem que orar, você tem que falar com Deus. Você sabe disso. Mas você não tem força, vontade. Você não tem fome. E você vai ter que comer mesmo sem vontade, porque senão você não vai morrer do furacão, do tufão, do euroaquilão. Você vai morrer de fome, desnutrido. E não era assim quando a gente era pequenininho, ficava doente, a mamãe vinha com aquela colher, às vezes a remédio, às vezes comida. Não, mãe, estou com fome. Abre a boca. A mamãe não tem gosto, come. Ela não sentiu o gosto, mas tinha que comer, porque comer te mantém vivo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem que comer. Eu sei que em momentos de dificuldade, se você está passando por esse momento, por essa fase, eu sei que você pode não ter fome, pode ter dias, quem sabe meses e até anos sem se alimentar espiritualmente. Perdeu o desejo das coisas do Senhor, e eu estou te falando pelo Espírito. Você tem que comer, senão você vai morrer. Ainda existe um lar de Deus para você. Pode parecer que tudo está perdido, pode parecer que acabou, pode parecer que não há mais propósito na vida, pode parecer que não tem mais significado, você continuar lutando, remando por uma coisa que, olha, parece que não vale mais a pena. Pelo amor de Deus, coma, beba, porque você vai entender amanhã que há um plano, um projeto de Deus para você, que ainda vale a pena lutar por ele. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus. Eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé?
Não sei qual é a sua luta, a sua fase, a sua batalha, o seu momento. Eu espero que de alguma sorte, de alguma maneira, essa palavra te abençoe. Coloca a mão no seu coração, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Comigo, homens e mulheres que creem na Tua palavra. Meu Deus, e a nossa missão aqui hoje é prepará-los para a jornada até o lado de Deus, o lado do Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem um plano para a vida desse homem, para a vida dessa mulher, como tem para minha, como tem para nós. E nós não podemos morrer quase lá. Nós não podemos permitir que ventos contrários parem a nossa viagem, aborte o plano do Senhor na nossa vida. Mas nós também não podemos permitir que a inatividade, o fato de nada acontecer, a ausência de ventos, também estrague o que o Senhor tem para nós. Da mesma sorte, Deus, não podemos ancorar nos bons portos e ali parar, achando que chegamos lá, porque as coisas melhoraram, porque a fase agora está melhor, porque agora temos mantimento, porque agora as coisas estão mais tranquilas. Então, para que zarpar? Está repreendido isso em nome de Jesus. O bom não pode tomar e roubar o lugar daquilo que vai ser melhor ainda, daquilo que o Senhor tem guardado para nós. Deus, tenha fé, querido, levanta a âncora, vamos zarpar, vamos encarar esse mar de novo, porque há um lar de Deus esperando por você, há um projeto de Deus aguardando por você, há uma promessa que ainda precisa ser cumprida, há algo que ainda precisa ser vivido, abraçado da parte do Senhor. Decida alcançar o lado do Senhor para a sua vida. E finalmente, se o tempo fechar, e se um vento te deixar completamente desnorteado, se você enfrentar e sofrer um golpe tão duro, a ponto de você perder o controle do navio, já não se situar, já não conseguir mais entender o que está acontecendo, para onde está indo, de onde está vindo, e você se sentir completamente perdido no escuro, sem luz, sem direção, aflito, como disse Paulo, perder até a esperança. Em nome de Jesus, saiba que por mais que você possa ter perdido o controle, Deus nunca perdeu o controle da sua vida, nunca perderá o controle da sua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem você gravado na palma da mão dEle, Ele está no controle de tudo, Ele é soberano, Ele é Deus que te guia, Ele é Deus que te guarda, Ele é Deus que te protege. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade. Você pode levantar suas mãos e dar glória a Deus. Você pode dizer a Ele: eu te amo, Deus. Eu não sei qual é a sua fase, eu não sei qual é o seu momento, eu não sei qual é a sua história, mas Deus sabe, querido. Aquele que te mandou entrar no barco e alcançar o outro lado da margem, Ele vai contigo, Ele vai contigo, Ele está contigo no barco. Oh, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é contigo, não há o que temer, não há por que ter medo, não há por que recuar, não há por que desistir, não há por que desanimar. Oh, aleluia! Ele é Deus que te livra, que te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, ele não vai tosquenejar, ele não vai cochilar, ele te guarda, ele te livra, ele cumpre o que prometeu para você, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Levante as suas mãos, diga: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra, abraço essa palavra, tomo posse dela para a minha vida, e tomo a decisão de alcançar o
que o Senhor tem para mim. Os ventos contrários não vão me parar. A inatividade, a falta de vento não vai me parar. Os bons portos, os momentos bons da minha vida não farão com que eu esqueça do que o Senhor tem para mim. Ainda que se levante um furacão, ainda assim eu sei em quem tenho crido. O Senhor vai me guardar, o Senhor vai me livrar, e eu não morrerei até que cada promessa do Senhor se cumpra na minha vida. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Diga glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Cristo. Recebe em nome de Jesus? Quantos nossos irmãos obreiros passam aqui os envelopes de dízimo, de oferta? Eu falo com os irmãos que estão em casa nos acompanhando. Espero que essa palavra tenha abençoado você também, onde quer que você esteja. Nós estamos em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, na Igreja da Graça do bairro CPA 4. E você, estando por aqui, está convidadíssimo a fazer uma visita para a gente. Agora, se você é membro da nossa igreja, saiba que você também pode continuar ajudando, ofertando, dizimando, pelo menos de duas maneiras. Você pode passar por aqui, a igreja está aberta, e deixar sua contribuição, ou, se você preferir, você pode fazer um depósito, uma transferência online e continuar ajudando a obra de Deus. As contas para o pessoal que está aqui na igreja, elas estão aparecendo aqui no telão. Mas para você que está nos acompanhando em casa, na descrição nós temos as contas, os bancos. Escolha o melhor banco, aquele que for melhor para você. Faça aí o seu depósito, a sua transferência, seja o seu dízimo, sua oferta, patrocinador, um voto de fé, a sua primícia, enfim, a sua ajuda para a casa do Senhor. Se você tem sido alimentado, quem sabe até por essa transmissão, você está comendo por conta dessa transmissão, fortalecido por conta dessa comida, dessa bebida, então você pode, claro, querendo, podendo, você pode ajudar também essa obra. Não esqueça de nos enviar o comprovante do depósito para o nosso controle interno. Envie para esse telefone de WhatsApp, é o 65, que é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso. E o telefone do WhatsApp é o 99255-2568. Vou repetir, olha lá, 99255-2568. Que Deus abençoe você abundantemente. Você que tem se mantido fiel e até tem nos ajudado com alimentos também. Os irmãos aqui na igreja sabem que a gente tem feito o possível para ajudar famílias durante esse período de guerra, de luta, de pandemia. Então nós temos ajudado famílias com cestas básicas, graças à doação de alimentos, arroz, feijão, enlatados, óleo, sal, açúcar, enfim. Obrigado por essa doação, tanto a você que está nos assistindo, quanto a vocês que estão presentes aqui. Que Deus recompense vocês mais e mais em nome de Jesus, amém? Irmãos, lembrando que domingo que vem é Santa Ceia do Senhor, falando com o pessoal que está nos acompanhando. Na Santa Ceia, como hoje, como todo domingo, pelo menos a princípio, nós temos 4 reuniões: 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, e a última reunião, que é essa aqui, 6 horas da tarde. Esse é o culto das 6, isso no domingo. E durante a semana nós temos 2 cultos, segunda, quarta e sexta. Inclusive amanhã, segunda-feira, o obreiro Tiago está ministrando aqui, hein? 5 da tarde, o Tiago está aqui na frente. Filma lá o Tiago para o pessoal conhecer o Tiago. Olha lá, esse é o Tiago. Ele está aqui amanhã, segunda-feira, 5 da tarde e também 7 da noite. Eu estou na quarta e na sexta, 5 da tarde, 7 da noite, durante esse período, reuniões presenciais. E no domingo eu já disse e repito, 4 reuniões
todas presenciais, tá? 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde, amém? Irmãos, vamos levantar a mão assim, vamos dar uma bênção para o pessoal de casa? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos aqueles que estão nos acompanhando. Meu Deus, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los, protegê-los hoje e sempre. É a oração que nós fazemos e a bênção que nós liberamos sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E a igreja de Jesus aqui diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece.